Um outro problema a gente vai resolver aqui, tá? É problemas. Eu vou dar um exemplo para vocês de um problema que não tem simetria a princípio, mas a gente consegue quebrar ele em um problema de simetria, tá? Que tem simetria. E o exemplo que eu gosto de usar é o exemplo de uma esfera onde ela tem um buraco, tá? Uma esfera carregada, ρ positiva, que ela tem um buraco não concêntrico. Então a quebra de simetria dá exatamente porque esse buraco não é concêntrico, tá? E aí é um buraco dentro desse negócio. E a gente quer calcular qual que é o campo elétrico dentro desse buraco, tá bom? Então vamos tentar recuperar a simetria. Aí, como é que a gente recupera essa simetria? A gente sabe, né, das definições que a gente deu da lei de Coulomb e do campo elétrico, que o campo elétrico a gente consegue superpor o campo elétrico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar esse problema aqui, que não tem simetria, em dois problemas que têm simetria, que é a esfera carregada inteira, a gente tem uma simetria esférica, mais uma carga. Aí que tá. Como é que a gente faz o buraco? A gente tira as cargas desse. Então a gente faz a conta como se não tivesse o buraco, e a gente tira o buraco como? Colocando cargas negativas, com a mesma densidade. Tá? Só porque aqui a gente tem a simetria esférica, mas essa simetria está deslocada de D. Mas a gente ainda mantém uma simetria esférica. Tá bom? Alguém conseguiu entender? Alguém não conseguiu entender que essa equivalência, que esse problema aqui é igual à soma desses dois problemas? O campo elétrico desse aqui vai ser igual ao campo elétrico dessa soma? Tá. A Vitória não entendeu porque o azul ficou negativo. A carga aqui é zero do buraco, tá? A carga é zero. Se eu pegar uma 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 carga positiva e colocar uma carga negativa em cima dela, é como se eu não tivesse carga nenhuma, né? Porque os campos vão se cancelar, né? As cargas se cancelam. Então, então eu ter uma carga positiva em cima de uma carga negativa é idêntico a eu não ter carga, tá? E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, se eu tenho um buraco que não tem carga, eu posso fazer a conta, tá? Como se eu tivesse cargas positivas e cargas negativas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então eu vou ter que elas se cancelam e eu vou ter o buraco. Tá bom? Consegui explicar, Vitória? Ótimo. É, Mais alguma dúvida, pessoal? Aí agora a gente faz a conta desse caso aqui, né? Vou mostrar a conta para vocês. Então, o primeiro que nós temos que fazer é a conta da esfera carregada positivamente, sem o buraco. Tá? Então, como é que a gente faz essa conta? Novamente, superfície gaussiana respeitando a simetria do problema. A gente está falando de uma distribuição de carga esférica, logo a minha superfície
gaussiana vai ser uma esfera. Como a gente está querendo calcular coisas que estão dentro da esfera, o raio dessa superfície gaussiana é menor do que o raio da minha esfera. Tá? Então é R menor do que A. Tá? Aí vamos lá. Se a gente está respeitando a simetria, o campo elétrico tem módulo igual em toda a superfície e a normal aponta na mesma direção do campo elétrico. Logo, eu consigo tirar o campo elétrico da integral de fluxo. Eu tirando a integral de fluxo, eu vou ter a área vezes o campo elétrico. A área da esfera, 4πr ao quadrado. Beleza? Agora nós temos que calcular o que é interno. Se ρ é constante, né? Se ρ é uniforme, a gente tem que a carga interna vai ser o ρ vezes o volume. Então, se ρ vezes volume, então é ρ 4/3 de πr ao cubo, né? Que é a área interna. Veja que não é a carga total, é só a carga interna à superfície gaussiana, porque as cargas fora da superfície gaussiana não contribuem para o fluxo. Tá? Agora, igualando os dois, igualo os dois, né? Igualo os dois com a constante ε0, né? A permissividade elétrica. Então, eu tenho isso aqui. 4πr ao quadrado é igual a ρ sobre ε0, 4/3 de πr ao cubo. O π, o 4π r ao cubo, r ao quadrado, corta com aqui 4π r ao cubo. Então, eu vou ter isso aqui. Então, o E+, que eu estou chamando que é o campo da minha esfera positiva, sem o buraco, é ρ sobre 3ε0 vezes R na direção R, né? Que aqui o R na direção R é o vetor R. Tá? Beleza. Vocês entenderam essa conta? Ficou alguma dúvida nessa conta? Beleza. Agora, nós vamos para a continha, né, da carga negativa deslocada de D. Então, a gente vai fazer a mesma conta. E a conta é muito semelhante, né? A gente tem a mesma simetria, o mesmo problema. Então, o fluxo vai ser semelhante ao que a gente fez, a conta, né? Mesmos argumentos, campo elétrico na mesma direção em todos os pontos da superfície, na direção normal, né? Então, o campo elétrico em todos os pontos da superfície é paralelo à normal. Nós temos que o campo elétrico, por a superfície gaussiana ter a mesma simetria que a distribuição de cargas, nós temos que o módulo do campo elétrico é igual a todos, em todos os pontos, né? Então a gente tem esse fluxo aqui. E a carga interna é exatamente a mesma coisa. Só que tem um sinal de menos aqui agora, porque tem o sinal de menos aparece porque a gente está falando de uma distribuição negativa. Tá bom? Vocês estão ouvindo um chiado do microfone? Começou a aparecer um chiado aqui no meu retorno. Não? Ótimo. Então é só coisa do meu microfone mesmo, do meu headset. Tá. Então, nós calculamos o fluxo do campo elétrico na superfície gaussiana
e nós calculamos a carga interna à superfície gaussiana. Nós igualamos os dois, com o ε0 sendo a constante de proporcionalidade para transformar essas coisas em igualdade. Fazemos a conta, né? Análoga. Beleza. Agora, a gente tem o R aqui. Mas esse R está deslocado de D. Né? Esse R não é um R que sai da origem e vai para cá. Esse R é um R que sai do centro da esfera. Que sai do centro da esfera, tá? E vai até a superfície gaussiana. Então, eu quero saber esse vetor aqui, né? Que eu sempre estou olhando da origem. Né? É da origem a esse ponto. Então, esse campo aqui é a diferença entre o R e o D. Né? Esse cara aqui. Eu fazendo... Aí agora, eu sabendo os dois, né? O E mais e o E menos, né? Então eu fiz a conta desse sozinho. Se eu somar os dois, eu vou ter o campo no buraco nessa situação, que é a soma dos dois. Então eu somo os vetores, né? E eu vejo que eu tenho que o campo total é um campo constante, né, na direção de D. Beleza? Então, o que esse problema mostra? Esse problema é um problema que, a princípio, o problema parece que não tem simetria, porém, nós conseguimos quebrar o caso inicial em dois casos mais simples que têm simetria. E aí nós vamos fazer as contas nas coisas que têm simetria, que é o jeito que a gente consegue usar a lei de Gauss, tá? A lei de Gauss a gente dificilmente usa ela em problemas que não têm simetria, porque essa conta do fluxo pode ser muito difícil, tá? Pode ser muito difícil. A gente geralmente vai usar ela para coisas que têm simetria. Coisas que não têm simetria, a gente vai lidar com a lei de Coulomb mesmo. As continhas que vocês fizeram na semana passada, tá? Ô, professor, você Diga. pode explicar de novo a parte da soma, que eu não entendi muito bem? A soma. O que eu faço? Essa última soma, a fórmula mesmo, A não forma. não a ideia da soma. Ah, tá. A fórmula é que assim, ó, eu tenho um vetor R menos um vetor R. Então é como se eu tivesse um vetor em uma direção, né? Assim, e um vetor na outra direção, assim. Aí eles se cancelam, tá? E aí vai sobrar só o D. Aí vai ficar menos D e um menos aqui. Então, esse cara aqui corta com esse cara aqui. E aí vai sobrar só o D. Então vai dar isso aqui. Tá? Ficou claro agora, Joaquim? Mais ou menos, eu só não entendi muito como isso se traduz na parte gráfica das bolas ali. Ah, tá. Eu estou olhando, tá? Eu, é, é, eu estou olhando para um R qualquer. Um R qualquer, tá? Esse R aqui é um R em qualquer direção. A gente fez as contas só para dentro do buraco, tá? Aqui, ó. R menor do que D. A gente só fez a conta para dentro do buraco. Então, o que nós temos? Nós temos que a gente está olhando só o campo elétrico, né? Esse campo total é o campo total dentro da esfera, tá? Esses dois campos eles vão se somar de tal maneira que um campo ele vai ser um campo constante, tá? Dentro da esfera, somente. Nossa, deixa eu pegar a reta que eu acho que é melhor. Somente na direção, tá? Ele vai estar assim, ó.
apontando para fora. Ele vai estar na mesma direção do D, apontando para fora. E ele é constante, então qualquer ponto aqui que eu olhar, ele é igual. Tá? Agora ficou um pouco mais claro. A componente que depende do raio, ela se cancela. Que depende da posição. Se cancela, sobrando só uma dependência dessa distância entre do centro do buraco à origem. Tá bom?